Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Presidente Temer divulga carta desabafo e diz ser vítima de uma conspiração. Polícia Federal faz busca e apreensão no gabinete do deputado federal Lúcio Vieira Lima, irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, a gente começa falando justamente da carta que foi divulgada hoje, encaminhada pelo presidente da República, Michel Temer, a deputados e senadores. Nesse documento, o presidente da República diz que é vítima de perseguição. Ele afirma que está fazendo essa distribuição desse documento como um desabafo. Ainda neste texto, o presidente Michel Temer diz ser vítima da perseguição e de falsas afirmações ditas por marginais que, inclusive, estão presos. Ele também destacou números da economia e tudo isso nas vésperas aí de a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados avaliar, discutir e votar aquele relatório que não dá continuidade, né? O relatório que rejeita a continuidade da denúncia contra o presidente da República. Mas vamos até a Agência Brasil conversar com a editora Carolina Pimentel, que tem outros detalhes deste documento. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Como você já antecipou, o presidente Michel Temer encaminhou essa carta a deputados e senadores da base aliada e da oposição. Nesse documento, ele se defende dessa segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra ele e que está sendo analisada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Em um dos trechos da carta, o presidente diz que tem sido vítima desde maio de torpezas e vilezas que pouco a pouco e agora até mais rapidamente tem vindo à luz. Michel Temer diz também que foi a indignação que o levou a escrever essa carta aos parlamentares. Ele diz que são muitos os que me aconselham a nada dizer a respeito dos episódios que atingiram diretamente a minha honra, mas para mim é inadmissível, não posso silenciar, não devo silenciar. O presidente diz ainda que afirmações falsas, denúncias ineptas, alicerçadas em fatos construídos artificialmente e sustentaram as inverdades que foram divulgadas e que a armação está sendo desmontada. Nas 4 páginas da carta, Michel Temer cita os áudios das conversas entre os executivos da JBS, Joesley Batista e Ricardo Saldi, e diz que nessas gravações fica claro que o objetivo era derrubar o presidente da República. Ele faz menção também à delação premiada do doleiro Lúcio Funaro, cujos vídeos foram divulgados nos últimos dias. Sobre essa delação, Michel Temer diz que agora trazem de volta um delinquente conhecido de várias delações premiadas não cumpridas para mentir, investindo contra o presidente, contra o Congresso Nacional, contra os parlamentares e partidos políticos. Bem, em outro trecho, o presidente Michel Temer critica o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e cita o ex-deputado Eduardo Cunha, ao dizer que em uma entrevista, Eduardo Cunha relatou que a sua delação não foi aceita pelo procurador-geral porque o procurador exigia que ele incriminasse o presidente da República. Jamais poderia acreditar que houvesse uma conspiração para me derrubar da presidência da República, mas os fatos me convenceram e são incontestáveis. São trechos aí da carta do presidente Michel Temer enviada aos parlamentares. Rosiane. Obrigada. E ainda falando sobre essa questão das denúncias, a gente observou aí que na carta o presidente Michel Temer cita, por exemplo, o doleiro Lúcio Funaro. E o fim de semana foi marcado, inclusive, por uma polêmica em relação à divulgação dos vídeos da delação de Funaro. E aí vale observar que hoje a assessoria do Supremo Tribunal Federal disse que, de fato, a delação de Lúcio Funaro continua em sigilo, que o sigilo não havia sido retirado. Mas quem vai detalhar para a gente essa
polêmica toda que marcou o fim de semana e esse início de segunda-feira é Daniele Popov. Boa noite, Dani. Oi, Rosiane, boa noite. Pois é, as delações de Lúcio Funaro estão no site da Câmara dos Deputados desde o dia 29 de setembro, mas só agora ganharam publicidade. São 10 arquivos, nos quais o doleiro fala sobre diversos assuntos, cita políticos e empresários. No final de semana, o advogado de Temer, Eduardo Carnelós, criticou a liberação das delações. Chegou a classificar a publicação dos vídeos como criminosa, o que causou mal-estar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Depois, em nota, Carnelós explicou que não sabia que os vídeos estavam disponíveis no site da Câmara dos Deputados e reafirmou que a divulgação causa prejuízos ao presidente da República, especialmente na semana em que a Comissão de Constituição e Justiça vai começar a discutir e votar a segunda denúncia contra Temer. Já a presidência da Câmara dos Deputados explicou que não há determinação de restrição de acesso a qualquer parte da documentação que foi enviada pelo Supremo Tribunal Federal. Existe apenas uma parte que está em segredo de justiça. Disse também que a Câmara está seguindo o procedimento idêntico ao adotado na primeira denúncia. O vice-líder do governo na Câmara, deputado Tarcísio Peronde, afirmou hoje que a divulgação dos vídeos com o depoimento da delação premiada do doleiro Lúcio Funaro na PGR, de forma nenhuma vai atrapalhar a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer na casa. Segundo Peronde, Funaro é um criminoso e o comparou aos traficantes Pablo Escobar e Fernandinho Beiramar. Após classificar como criminosa a divulgação do vídeo de Funaro, Peronde disse que a declaração do advogado de Temer foi mal interpretada. Ao criticar a publicação dos vídeos pela Câmara, o vice-líder afirmou ter sido um vazamento criminoso porque alguém colocou o que não deveria no site da Câmara dos Deputados. Peronde também minimizou a possibilidade de Rodrigo Maia dificultar a votação de medidas provisórias na casa e, de acordo com a assessoria do Supremo, Rosiane, como você já adiantou, o sigilo da delação não foi derrubado e até o momento o ministro Edson Fachin não se manifestou sobre esse assunto. Eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. Agora eu vou conversar com Mariana Jungmann, aqui ao meu lado, porque o dia aqui na Câmara dos Deputados, onde a gente está neste momento, foi com uma operação de busca e apreensão feita pela Polícia Federal. O alvo, o gabinete do deputado federal Lúcio Vieira Lima, que é do PMDB da Bahia, e ele que é irmão do ex-ministro Jadel Vieira Lima, né, Mariana? Boa noite, Rosiane. Isso mesmo, foi ali por volta das 6 horas da manhã que os policiais federais chegaram aqui à Câmara dos Deputados e, mais precisamente, ao prédio do anexo 4 aqui da Câmara e fizeram essa busca e apreensão. Eles saíram do gabinete do deputado Lúcio Vieira Lima por volta das 10h45 da manhã, levando malas e malotes com vários documentos do gabinete do deputado. Além de fazer essa busca e apreensão aqui na Câmara, eles também fizeram buscas nos 2 endereços do deputado, em Brasília e em Salvador, e no endereço de um de seus assessores em Salvador. A polícia acredita que há indícios de que Lúcio Vieira Lima esteja envolvido no caso daqueles 51 milhões de reais em que foram apreendidos num apartamento em Salvador e que são atribuídos ao irmão dele, o ex-ministro Jadel Vieira Lima. Então, eles querem apurar se Lúcio era o responsável pela guarda desse dinheiro e também qual é o envolvimento dele nesse caso. Essa busca e apreensão, ela foi autorizada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, viu, Rosiane? E outro assunto esta semana aqui que movimenta o Congresso também, né, Mariana, é referente a desdobramento de investigações, mas diz respeito ao senador Aécio Neves. A previsão era de que fosse votada amanhã, não sei se essa previsão aí é o que eu quero saber de você, é mantida, fosse votado ali no plenário do Senado, aquele afastamento, o pedido de afastamento. Aí a gente aproveita para lembrar que teve a decisão na quarta-feira, a gente ficou aqui na programação acompanhando, né, o julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas teve uma decisão lá. Isso teve impacto em relação a essa pauta do Senado? Rosiane, essa decisão do Supremo Tribunal Federal é o que acaba embasando a manutenção, está previsto para ser mantido amanhã essa votação no Senado sobre as medidas cautelares que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal ao senador Aécio Neves. A gente lembra também que está em vigor uma
uma liminar, né, uma decisão liminar de um juiz federal, Márcio de Freitas, aqui do Distrito Federal, que impõe que a votação do Senado amanhã sobre essas medidas cautelares deve ocorrer aberta, ou seja, deve ser divulgado, publicizado como cada senador vai votar nesse caso. Hoje também o senador Randolfo Rodrigues acionou o Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança para garantir que essa votação também seja aberta, não correr o risco de que essa decisão liminar caia próximo ao horário da votação, permitindo então que a votação ocorresse de forma secreta. E ele alega no Supremo Tribunal Federal que a votação sobre a prisão do ex-senador Delcídio do Amaral, na época ele ainda era senador, ocorreu também aberta e foi, inclusive, Rosiana, na época, quem acionou o Supremo Tribunal Federal para garantir que a votação fosse aberta foi justamente o senador Aécio Neves. A gente vai acompanhar esse desdobramento amanhã. A gente lembra que anos atrás também teve toda aquela polêmica em relação à votação daquela PEC do voto aberto, justamente para impedir que fossem realizadas votações secretas aqui, com exceções ali, como casos, por exemplo, que gerassem risco ao Estado, né, em relação à segurança de Estado. A gente segue no noticiário, eu volto a conversar com Carolina Pimentel, porque aquela lei que causou uma polêmica em relação ao julgamento de militares foi sancionada e divulgada hoje no Diário Oficial, né, Carol? Foi sim, Rosiane, a gente falou sobre esse projeto aqui no programa, né? E agora o presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que transfere da Justiça Comum para a Justiça Militar o julgamento de crimes dolosos cometidos por militares das Forças Armadas contra civis durante ações específicas. Então, assim, passarão a ser julgados pela Justiça Militar casos em que os militares tenham cometido crimes dolosos contra a vida durante operações de garantia da lei e da ordem, operações de paz, quando estiverem cumprindo atribuições definidas pelo presidente da República ou pelo ministro da Defesa e também ações que envolvam a segurança de uma instituição militar ou uma missão de paz. O presidente Michel Temer vetou o artigo que estabelecia que essa lei teria vigência até 31 de dezembro de 2016. Isso porque o projeto de lei, quando foi apresentado, tinha esse prazo de validade por causa das Olimpíadas do ano passado no Rio de Janeiro. Ao vetar esse prazo, a presidência da República argumenta que essa medida, esse julgamento pela Justiça Militar, não deve ser uma medida transitória, mas sim permanente, porque as Forças Armadas têm sido acionadas com frequência para garantir a segurança pública, como, por exemplo, o que está acontecendo agora, neste momento, no Rio de Janeiro. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Agora vamos à Rádio Nacional. Quem está no estúdio hoje para conversar com a gente é Vitor Ribeiro. Conta pra gente quais são os destaques da rádio neste momento. Vitor, boa noite. Oi, Rosiane, boa noite. Rosiane, a Receita Federal liberou hoje o 5º lote de restituição do imposto de renda. São 2 bilhões e 800 milhões de reais que serão divididos por mais de 2 milhões de contribuintes. A Receita liberou também a restituição residual dos anos de 2008 a 2016 para 2,5 milhões de pessoas. Para saber se você foi contemplado, ligue para o número 146 ou consulte o site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. E, Rosiane, aqui em Brasília, a temperatura está alta e eu não estou falando de política. Nesse fim de semana, os termômetros chegaram a 37,3 graus. É a maior temperatura já registrada. Como se não bastasse, a umidade foi a 12%, bem longe dos 60% considerados ideais pela Organização Mundial da Saúde. A gente aqui em Brasília acaba se acostumando com esse período de seca, mas dessa vez a situação é dramática e, por isso, o governo local declarou o estado de emergência. Com o calor, o brasiliense bebe mais água, toma mais banho e, enquanto isso, os reservatórios estão mais secos do que nunca e a população é obrigada a racionar água pelo menos um dia por semana. As autoridades têm feito campanhas pelo consumo consciente da água e não descartam ampliar o racionamento. E a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia não é nada animadora. Os próximos dias vão continuar quentes e a umidade deve cair ainda mais. Só o que não cai, na verdade, Rosiane, é o humor do brasiliense que passou o fim de semana sentindo calor e produzindo memes sobre o calor nas redes sociais, Rosiane. Obrigada, Vitor. Nada animador mesmo ouvir isso, que não tem previsão de chuva, viu? Um calor aqui que eu tô até com inveja de saber que você tá aí no ar-condicionado, porque pelo menos no estúdio tem ar-condicionado. Aqui na rua tá assim, sufocante. Gente, no próximo bloco a gente volta com outras notícias nos corredores do poder. Daqui a pouquinho eu volto já.
Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já vai diretamente à redação da TV Brasil conversar com Daniele Popov, porque ela tem informações a respeito dos trabalhos justamente para enfrentamento da questão da segurança ali na Tríplice Fronteira. Quais são as novidades, Dani? Rosiane, eu vou falar sobre o Amazon Log 17, que é um exercício logístico pioneiro das Forças Armadas de 17 países, inédito na América do Sul, que contará com tropas e meios logísticos de Brasil, Colômbia e Peru e com observadores dos Estados Unidos e de outros países. O exercício Interagências de Logística Humanitária, como é chamado, será realizado entre 6 e 13 de novembro na região amazônica, em Tabatinga, na Tríplice Fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. O Exército contará ainda com a parceria da Anvisa, FUNAI, IBAMA, Ministério das Relações Exteriores, Polícia Federal e outros órgãos. Entre os objetivos, foco em ações humanitárias, preservação do meio ambiente, parceria com Forças Armadas e agências dos países limítrofes na região e de outros países participantes do projeto. O Amazon Log 17 também vai apoiar civis e militares em regiões remotas, desassistidas e com pouca infraestrutura, como ocorre em operações de paz e de ajuda humanitária. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Já que a gente está falando aí de fronteiras, a gente fala então de mundo internacional. Pois a partir de hoje tem novidade na programação da TV Brasil, Um Olhar sobre o Mundo. É o nosso novo programa que irá ao ar toda segunda-feira, na Segunda Opinião, a partir das 10 horas da noite. Um programa que será comandado pelo jornalista Moisés Rabinovitz. Você acompanha aí um pouco do perfil antes que ele converse também com a gente aqui. Acompanhe um pouco. Moisés Rabinovitz, apresentador do novo programa da TV Brasil, iniciou sua carreira aos 17 anos. Repórter consagrado por mais de 40 anos, durante 16 foi correspondente internacional em Israel, França e Estados Unidos e entrevistou ao longo da carreira os principais líderes do cenário mundial, além de participar de grandes coberturas. Agora a gente vai conversar com o Moisés Rabinovitz, lá na redação em São Paulo. Moisés, muito obrigada por conversar aqui com a gente. Já adianta um pouquinho, assim, como é que vai ser essa abordagem, né? Como é que vocês vão tratar essa visão de mundo neste programa e já adianta pra gente também qual é o tema da estreia. Boa noite. Boa noite, Rosiane Kennedy. É um prazer estar aqui no Corredores do Poder. O primeiro programa, como a gente viu nas imagens que você mostrou, tem o embaixador Rubens Recupero e o jornalista Jarbas de Holanda. O tema é a Rússia, a Revolução Russa de 1917. E o curioso é que nós vamos fazer aqui algo que não está sendo feito na própria Rússia. O Vladimir Putin decidiu que não se comemoraria absolutamente nada, não haveria o que celebrar, porque a União Soviética, a Rússia, perdeu sua grandeza, perdeu o seu poderio, que a tornava uma superpotência ao lado dos Estados Unidos. Aqui em São Paulo, a gente já fez mais do que está sendo feito na Rússia. Teve um congresso na USP, que debateu os 100 anos da Revolução, e aqui hoje no programa vamos falar do Brasil em relação à Rússia, tanto no tempo da União Soviética como depois, e o Jarbas de Holanda vai falar do tempo em que ele foi um comunista, com assento no Partido Comunista em Moscou, e também depois que ele passou por uma glasnost pessoal e se tornou um ex-camarada. Moisés, muito obrigada, viu? Sucesso aí na estreia, mais sucesso ainda, né? Nessa carreira de sucesso sua brilhante. A gente está ansioso aqui. Semanalmente a gente também vai conversando contigo sobre esses temas que geralmente envolvem mesmo poder e sobre um olhar, né? Um olhar sobre o mundo. Então a estreia aí para você que está nos acompanhando hoje, 10 horas da noite.
Seguindo no noticiário, agora eu converso com Maurício de Almeida na redação do Rio de Janeiro, porque, Maurício, uma notícia triste hoje, decisão judicial que resultou no fechamento da gafieira estudantina, aí um patrimônio cultural do Rio de Janeiro, né? Que triste isso, né? Boa noite. É verdade, Rosiane, boa noite. Realmente é uma notícia triste. A estudantina é uma das casas noturnas mais famosas aqui do Rio de Janeiro. Fundada em 1928, há 75 anos, ela ocupava o mesmo endereço, um sobrado que fica na Praça Tiradentes, no centro histórico do Rio de Janeiro. Acontece que esse sobrado pertence à Ordem Terceira do Carmo, uma instituição religiosa sem fins lucrativos. E a estudantina estava com vários aluguéis atrasados. Tanto que o próprio presidente da estudantina disse que essa dívida é de R$ 785 mil. E agora, a Ordem Terceira do Carmo conseguiu na 28ª Vara Civil do Rio de Janeiro esta ordem de despejo. E hoje, a estudantina fechou as portas e está retirando todo o material que ficava dentro do sobrado. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, disse que ainda essa semana pretende se reunir com a direção da estudantina para encontrar uma solução para o caso, já que a estudantina, como você falou, é um patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Crivella pretende encontrar uma fórmula de ajudar a estudantina a reabrir as portas. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Vai trazendo depois a atualização para a gente sobre essas decisões de poder aí que envolve a gafieira estudantina, realmente um patrimônio cultural. Não tem como fazer relação do samba de gafieira no Rio de Janeiro e não pensar no nome da estudantina, que tantas vezes, inclusive, tem sido cenário de novela, tamanha importância cultural dela para a cidade do Rio de Janeiro. Já que a gente está falando de cultura, eu aproveito para chamar o tema do Diálogo Brasil hoje, que vai mudar de horário, agora com essa nova programação da segunda-feira. Então, o Diálogo Brasil muda de horário, vai logo na sequência de um olhar sobre o mundo às 10h30 da noite. Então, confira aí qual é o assunto de hoje. O cancelamento da exposição Queer Museu, montada no Santander Cultural, em Porto Alegre, deu ainda mais visibilidade às obras acusadas de incentivar a pedofilia e a zoofilia. A possibilidade de a mostra ser levada para o Museu de Arte do Rio, o MAR, foi repudiada pelo prefeito carioca Marcelo Crivella, bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. A gente não quer essa exposição. Saiu no jornal que ia ser no mar. Só se for no fundo do mar. Logo surgiu o temor da volta da censura no país. O episódio provocou discussões nas redes sociais. Enquanto o Movimento Brasil Livre e grupos religiosos defendiam o boicote à exposição, surgiram reações de vários setores da sociedade, em especial dos críticos de arte. O Ministério Público Federal determinou a reabertura da exposição, mas o Santander não voltou atrás. Na sequência, a performance La Bête, encenada por um artista nu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, também foi alvo de críticas. O prefeito da maior cidade do país, João Dória, investiu contra as duas exposições. Estaria mesmo a censura de volta ao país? De fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi ferido no momento em que aquela cena foi amplamente reproduzida pelas mídias sociais. Então, a exposição indevida de criança ocorreu no artigo 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é uma discussão ética, esse é o grande problema. É uma discussão moralista, não é sequer uma discussão moral. É uma discussão moralista. E na hora que você cai no moralismo, você cai numa coisa completamente maniqueísta, né? O bom e o errado, o certo, né? O bom e o mal, o certo e o errado. Olha, aí na segunda opinião é dia também de conversa com o Rosiane Kennedy às 9h30 da noite. Hoje eu converso com meu conterrâneo Lenine. Acompanhe um pouco. Mais de 30 anos de carreira, 14 álbuns lançados e uma longa lista de trabalhos para novelas, filmes e seriados. O compositor, cantor e produtor Lenine dispensa rótulos e se define como um colecionador de palavras. Mas ele também coleciona prêmios. Já ganhou 5 prêmios Grammy Latino, 9 prêmios da música brasileira, entre outros. Se apresentou em dezenas de países em suas rotineiras turnês internacionais. Recifense carioca, cidadão do mundo. É engajado em assuntos políticos e de cunho ambiental. Lenine nos recebeu para uma conversa descontraída com muita música. Ele fala da família, da importância da literatura em sua obra e de como conseguiu alcançar a alma das pessoas por meio de suas canções.
Todas as minhas canções são crônicas. Todas as minhas canções são reportagens, como essa que você está fazendo, a partir do meu olhar, evidentemente. Quer dizer, quem faz a edição do programa sou eu também. Então, isso tudo me dá essa sensação de que eu estou, de alguma maneira, fazendo a história, através do meu olhar. Eu fico achando que daqui a 100 anos alguém pega um disco meu e consiga compreender um pouco o que era o tempo onde eu vivia. Olha, e aí você está convidado a acompanhar essa conversa às 9h30 da noite. Um pouquinho de bairrismo aqui, embora a gente se considere aí cidadão do mundo, tanto eu quanto o Lenine, ele faz uma observação, brincando ali nos bastidores, ele diz o seguinte, que Pernambuco é tão plural, tão culturalmente múltiplo, que até o nome é imenso, Pernambuco, mas nenhuma letra se repete. Agora a gente segue só já para o encerramento do jornal, lembrando que outubro marca os 100 anos da Revolução Russa. E a TV Brasil tem uma programação especial. Acompanhe com a gente. É o mês da Revolução e aí, na nossa campanha, a gente diz que vai derrubar a programação das 11 horas da noite. E quem está aí nesse horário? Os filmes. Os filmes são 11 clássicos. Filmes dos dias que abalaram o mundo. 100 anos da Revolução Russa. 11 filmes, sempre às 11 horas da noite. Essa programação vai até o dia 25 de outubro. Portanto, você acompanha com a gente. A programação já começou especial, marcando esse outubro soviético no domingo e segue até o dia 25. Uma boa noite a todos. A gente vai encerrando nos corredores do poder por aqui. Até amanhã.